de locação. Pode ser 1, 2, 3, 4, não importa, mas um sequencial ao outro. Importante que durante todo esse período de 5 anos, os contratos, você já entendeu, devem ser escritos e por prazo determinado. Beleza? Tudo bem? E aí nós vamos para o nosso terceiro requisito. São cumulativos. Você entendeu? Primeiro requisito qual que era mesmo? Contrato escrito e prazo determinado. Segundo requisito, estar há pelo menos 5 anos no mesmo imóvel. E o terceiro requisito, que nos 3 últimos anos se explore o mesmo ramo de atividade. Ou seja, eu posso estar há 5 anos no imóvel e começo com uma determinada atividade e depois mudo até para me adaptar àquele espaço, àquele endereço, àquele local. O legislador permite essa mudança. Só que eu preciso provar que, ao menos, nos 3 últimos anos, leia-se, nos 3 anos anteriores ao momento que eu entro com a ação renovatória, eu estou explorando o mesmo ramo. Então, se é restaurante, é restaurante. Não importa se eu comecei vendendo prato à la carte e agora virou bandejão. Não importa. O ramo é o restaurante. Não importa se, a princípio, eu vendi as roupas de forma por atacado, não é? E agora eu vendo a varejo. A venda de roupas é o ramo de atividade. Deu para entender? Preciso, portanto, como locatário, juntar, reunir os 3 requisitos. Bom, isso já superado, isso você já anotou, isso aparece no artigo 51 da Lei 8.245 de 91. Anotou? Artigo 51 da Lei 8.245 de 91. E é claro que você que acompanha o nosso programa tem que sempre anotar os artigos, a lei, para que você depois possa reforçar o seu estudo. Afinal, esse programa é uma ferramenta para você que se prepara para provas, para você que está fazendo a faculdade e que vai, aos poucos, agregando temas importantes. Então, não deixe de anotar. Artigo 51 da Lei 8.245 de 91. Bom, nós já dissemos os requisitos, mas tem mais um detalhe. Para ingressar com a ação renovatória, eu, locatário, tenho um prazo definido na lei. O prazo indicado na lei para entrar com a ação renovatória é o intervalo de 1 ano a 6 meses antes do fim do contrato. Entendeu? 1 ano a 6 meses antes do fim do contrato. E aí, como esse mundo é terra de ninguém, tem gente que decora que o prazo para entrar com a ação são os últimos 6 meses do contrato. Cuidado, não foi isso que nós dissemos. Veja, eu tenho que entrar nos primeiros 6 meses do último ano. Deixa eu te dar um exemplo para você visualizar. Imagina que um contrato teria o seu termo final, por exemplo, em dezembro de 2010. Para saber o momento que eu entro com essa ação, eu tenho que procurar o último ano do contrato. Então, faça a conta comigo. Dezembro de 2010, volta 1 ano. Chego em dezembro de 2009, não é isso? A partir de dezembro de 2009, eu conto 6 meses. Dezembro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Eu tenho de dezembro de 2009 a junho de 2010 para ingressar com a ação renovatória. Percebeu que não são os últimos 6 meses? A ideia do legislador, e aí você entendendo é sempre mais fácil guardar. A ideia do legislador foi fazer com que a ação renovatória fosse proposta com tamanha antecedência que ela já estaria resolvida ao final do contrato. O que o legislador não quer e não deseja? Ele não quer que um locatário que nem tenha os requisitos ingresse com a ação no último dia do seu contrato
e consiga ficar mais alguns meses sob a desculpa que estaria discutindo a renovação. Então, a ideia é, entre com a ação com antecedência, para que até o final do contrato isso já esteja resolvido. Guardou o prazo, portanto, de 1 ano a 6 meses antes do fim do contrato. Esse prazo é um prazo decadencial, hein? Para o mundo, esse prazo ele não pode ser alterado, nem por contrato, nem por vontade das partes. Prazo decadencial. Se eu errar o prazo, claro, se eu errar no sentido de entrar muito antes, vou perder a ação, porque esse juiz vai proferir aí uma decisão que não vai resolver o meu problema, mas eu ainda tenho outra oportunidade. Agora, se eu por acaso comi bola nesse prazo e entrei com a ação, por exemplo, 3 meses antes do fim do contrato, o juiz dará uma sentença com base no artigo 269 do CPC. Ou seja, uma sentença que não me permite mais discutir esse tema, porque acolheu a decadência. Entendeu? Prazo, requisitos, beleza. Agora, quando eu entro com essa ação renovatória, claro, pretendendo a renovação compulsória, o legislador, e eu já te antecipei antes, o legislador indicou que o locador, ao ser citado, o proprietário do imóvel, ele teria oportunidades de permanecer no imóvel. O legislador tinha que ter feito isso, porque o direito à propriedade é um direito constitucional. E antes que você diga que a ação renovatória é inconstitucional, calma lá. Nós temos 2 direitos constitucionalmente protegidos: o direito à propriedade e o da livre iniciativa. Então, na verdade, existe uma composição de direitos previstos na Constituição. Portanto, eu dizia a vocês, o locador, quando é citado, ele vai responder a essa ação renovatória e ele tem, por previsão legal, como prever, como indicar, por que ele quer o imóvel. Vamos aí a algumas dessas possibilidades? Primeira delas, o locador pode pedir o imóvel de volta para realizar reformas. Reformas que ele quis para valorizar o imóvel, tudo bem? Claro, não pode ser apenas uma pintura, porque isso não justifica a retomada. Ou reformas determinadas pelo poder público. Você sabe que em algumas regiões, o poder público interfere, às vezes determinando um tombamento que não desapropria, definindo que um determinado imóvel tem que ser reformado, às vezes porque esse imóvel pertence ao patrimônio cultural do país, ou porque o imóvel está caindo aos pedaços mesmo. Então, veja, para realizar reformas estruturais, eu posso pedir o imóvel de volta. Tudo bem? É claro que o legislador me afirma que eu tenho 3 meses após a recuperação do imóvel, que vai acontecer no fim do contrato, para começar a obra. Se eu não começar a obra em até 3 meses, veja, começar, a lei não fala nada de terminar. Até 3 meses da retomada, eu vou ter que indenizar o meu locatário. Não só pela mudança, mas todas as perdas que ele teve em virtude da perda do ponto comercial. Deu para entender? É claro que o legislador, apesar de ter boa intenção, puxa, não deu uma bola dentro. Porque você sabe que para provar que eu comecei a reforma, basta despejar um saco de areia na frente do imóvel. E aí você que já passou por alguma reforma em casa, sabe que isso nunca termina. Nunca termina. Aquele povo continua na sua casa, reformando, quebrando até aquilo que está bom. Então essa forma prevista na lei, acaba permitindo que o locador utilize esse motivo e
diga que começou a obra, mas essa obra vai enrolando até